Boa noite, alunos. Hoje nós vamos começar o sistema cardiovascular e vamos começar pelo coração. O coração ele é um órgão muscular, músculo estriado cardíaco, que fica localizado entre os dois pulmões, numa região chamada mediastino, fica apoiado no diafragma, certo? E fica anterior à traqueia e aos brônquios e ao esôfago. O coração, ele é um órgão cônico, onde eu vou ter a base voltada superiormente e o ápice voltado inferior, anterior e lateralmente para a esquerda. Mas não pensem que o coração fica do lado esquerdo do corpo, não. Ele fica no centro, no mediastino. O que fica virado para a esquerda é apenas o ápice do coração. Então, quando alguém falar que vocês estão no lado esquerdo do peito, vocês estão no pulmão e não no coração. Mas nada que influencie muito. Seu ar que respira também é uma boa pegada, certo? O nosso coração, ele é um vaso modificado. Ele existe para ser bomba. Então, eu vou ter câmaras de recepção sanguínea e câmaras de geração de fluxo e pressão. O sangue, então, vai chegar nas câmaras de recepção sanguínea, que são os átrios, e vão sair do coração a partir do momento que ele gere pressão suficiente para que esse sangue circule. Quando eu penso nos vasos, o meu sangue ele chega no coração através de veias e sai do meu coração pelas artérias. Então, a diferença em relação ao sangue entre veias e artérias não é em relação à presença ou não de oxigênio, e sim o sentido em que o sangue está indo. Se o sangue está indo em direção ao coração, ele está indo nas veias. Se ele está saindo do coração, ele sai pelas artérias. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, vamos começar pelas câmaras superiores. Então, eu vou ter o átrio direito e o átrio esquerdo. Ele é formado pelos músculos pequitíneos, certo? E são as câmaras de recepção sanguínea. Então, todo o sangue chega e cai primeiro nos átrios. No átrio direito, eu vou receber o sangue que vem do meu corpo através da veia cava superior, que é o sangue da cabeça e dos membros superiores, e a veia cava inferior, que eu recebo sangue do tronco e dos membros inferiores, certo? No átrio esquerdo, eu vou receber o sangue vindo dos pulmões. Eles vão vir pelas veias pulmonares superior e inferior direita. Então, veia pulmonar superior direita, veia pulmonar inferior direita, que vem do pulmão direito. E vou ter as veias pulmonares esquerdas. Veia pulmonar superior esquerda, veia pulmonar inferior esquerda, que vem do pulmão esquerdo, certo? Então, o átrio direito recebe o sangue do meu corpo e o átrio esquerdo, ele vai receber o sangue dos pulmões, certo? Do átrio, eu vou passar
para os ventrículos. Então, eu vou ter o ventrículo direito, que recebe o sangue do átrio direito, e o ventrículo esquerdo, que recebe o sangue do átrio esquerdo. A musculatura ventricular é a que a gente chama de miocárdio. Se prestar atenção, o miocárdio direito, ele é menos espesso que o miocárdio esquerdo, por conta da necessidade de gerar pressão. O ventrículo direito, ele vai enviar o sangue para os pulmões através do tronco pulmonar e artérias pulmonares, direita e esquerda. O ventrículo esquerdo vai levar o sangue para o meu corpo através da artéria aorta, ok? Dividindo o átrio em átrio direito e átrio esquerdo, eu vou ter uma parede contínua, que é o septo interatrial, e ela é formada de tecido fibroso. Entre os ventrículos direito e esquerdo, eu também vou ter uma parede contínua, que aqui bem no meio também é tecido fibroso, que é o septo interventricular. Tanto o septo interatrial quanto o septo interventricular, ele tem a função de não deixar com que o sangue do lado direito misture com o sangue do lado esquerdo. Porque o sangue do lado direito, ele vem do meu corpo rico em dióxido de carbono, e o sangue do meu lado esquerdo, ele vem do pulmão rico em oxigênio. Então, eu não posso ter a mistura destes dois sangues, certo? Entre o átrio e o ventrículo, eu também vou ter um septo, que é o septo atrioventricular. Aí eu vou ter o septo atrioventricular direito e o septo atrioventricular esquerdo. Este septo atrioventricular, ele não é contínuo. Eu vou ter uma abertura, um ósteo, um buraco, tá? A abertura é chamado de ósteo atrioventricular, certo? Como se fosse a abertura onde a gente coloca uma porta. Nessa abertura vai estar localizado um tecido fibroso que contém portas para que eu controle a passagem de sangue do átrio para o ventrículo e também para que eu não deixe retornar o sangue do ventrículo para o átrio. Essa estrutura fibrosa é chamada de válvula. Então, eu vou ter a válvula atrioventricular direita e a válvula atrioventricular esquerda. A válvula atrioventricular direita, ela contém 3 portinhas. Então, ela é chamada de tricúspide. A válvula atrioventricular esquerda, ela tem 2 portinhas. Então, ela é chamada de bicúspide ou mitral. Cada cúspide, ou seja, cada portinha, ela fica presa através de cordas tendíneas a um músculo que fica preso no miocárdio, que é o músculo papilar, certo? Este músculo, quando contrai, ele puxa essas cordas tendíneas, fazendo com que a válvula se abra dessa forma. Então, válvula fechada, o músculo se contrai, válvula aberta, fechada,
aberta, certo? Toda vez que o músculo papilar se contrai, ele traciona as cordas tendíneas, fazendo com que as válvulas se abram. Tudo bem? Então, vamos lá. Músculo do átrio, músculo pectíneo. Músculo do ventrículo, miocárdio. Partindo do miocárdio, eu vou ter essas evaginações, que são os músculos papilares, que têm a função de tracionar as cordas tendíneas para que as válvulas se abram, ok? Então, vamos continuar. Então, eu vou ter átrio sendo as minhas câmaras de recepção, ventrículo sendo as minhas câmaras de geração de fluxo e pressão. Então, o sangue ele vai cair nos átrios, através das válvulas e do ósteo átrio ventricular. Esse sangue cai no ventrículo e quando esse ventrículo contrai, ele vai enviar esse sangue para as artérias, tronco pulmonar e a artéria aorta. Depois que o meu coração contrai o ventrículo, quando ele começa a relaxar, o sangue que foi para as artérias tendem a querer voltar para o meu ventrículo. Então, eu vou ter válvulas arteriais que têm formato de semiluas, tipo bolsinhas, tá? Que são as válvulas semilunares pulmonar e válvula semilunar aórtica. Ela tem a função de não deixar o sangue da artéria retornar para o ventrículo e também função de fechar a entrada das artérias para que os ventrículos consigam gerar pressão durante a contração. Tudo bem? Quando eu pego a artéria aorta, logo depois da válvula semilunar, eu vou ter a abertura das minhas coronárias, que são vasos que vão nutrir o meu coração. Mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho, certo? Vou montar aqui novamente, para que a gente consiga ver externamente esse meu coração. Então, aqui a gente vai ter átrios, direito e esquerdo, ventrículos, direito e esquerdo. Saindo do ventrículo direito, nós vamos ter o tronco pulmonar, e esse tronco pulmonar, ele vai se bifurcar em artéria pulmonar direita e artéria pulmonar esquerda. A artéria pulmonar esquerda, ela sai por trás da artéria aorta, para vocês não confundirem com a veia cava, certo? Aqui eu tenho a veia cava superior e inferiormente no átrio, a veia cava inferior. Saindo do meu ventrículo esquerdo, eu vou ter a artéria aorta, certo? Então, vai ser a aorta ascendente, arco aorta, e ela se continua com a aorta descendente. Saindo no arco aórtico, a gente vai ter esse primeiro vaso, que é o tronco braquiocefálico. Ele mais superiormente, ele vai ser dividido em carótida comum, direita, e subclávia direita.
Do ladinho do tronco braquiocefálico, nós vamos ter a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclávia esquerda. Tudo bem? Aí agora a gente vem para as coronárias. Então, nós vamos ter coronária direita e esquerda. Então, nós vamos ter aqui a artéria coronária esquerda, mais virada para o lado esquerdo, e a artéria coronária direita, mais para o lado direito. Então, nós vamos começar aqui pelo lado esquerdo, tá? Então, a gente tem a artéria coronária esquerda. Esse primeiro ramo que eu vou ter aqui, tá? Maiorzinho. Eu vou ter um dos ramos da minha artéria coronária esquerda e vou ter uma grandona que vem bem fazendo a margem do meu ventrículo, que é a artéria marginal esquerda, certo? Vou ter, então, a primeira fazendo a margem do meu ventrículo, a artéria marginal esquerda. A segunda é o ramo circunflexo. E eu termino com a artéria interventricular anterior, certo? Ao ladinho da minha artéria interventricular anterior, eu vou ter aqui a minha veia cardíaca magna. Tudo bem? Aí eu pego do meu lado direito. Do meu lado direito, eu vou ter a minha artéria coronária direita, ok? Vou ter o ramo do cone arterial, certo? A artéria ventricular direita, onde eu vou ter aqui a veia ventricular direita, e vou terminar fazendo a margem do ventrículo direito com a artéria marginal direita. Então, esses são os ramos da minha artéria coronária. Tudo bem? Vamos, então, recapitular tudo? Então, nós vamos ter a aurícula direita, a aurícula esquerda, que é só essa partezinha formando uma orelhinha. Abro, vou ter átrio direito, átrio esquerdo, que é formado pelo músculo pectíneo. Os átrios são câmaras de recepção sanguínea, então eles vão receber o sangue por veias. O átrio direito recebe o sangue pelas veias cavas, veia cava superior e veia cava inferior. O átrio esquerdo recebe o sangue pelas veias pulmonares, veia pulmonar superior esquerda, veia pulmonar inferior esquerda, que vem do pulmão esquerdo. Virando o coração, veia pulmonar superior direita, veia pulmonar inferior direita, que vem do pulmão direito, certo? Tudo bem? Se localizaram? Entre os átrios, eu vou ter o septo interatrial,
que divide átrio esquerdo do átrio direito. Separando os átrios dos ventrículos, eu vou ter o septo atrioventricular, que não é contínuo, ele tem uma abertura, um ósteo atrioventricular, onde eu vou ter as válvulas atrioventriculares. Do lado direito, a válvula tricúspide, do lado esquerdo, a válvula bicúspide. E aí, o meu sangue cai nos ventrículos. Eu vou ter 2 ventrículos, direito e esquerdo, perdão. Nesses ventrículos, eles vão ser separados pelo septo interventricular. Vou encontrar nesses ventrículos o miocárdio, que forma esses ventrículos, forma a parede desse ventrículo, e vou ter os músculos papilares, onde se prendem as cordas tendíneas, que ficam presas às válvulas. Toda vez que o músculo papilar se contrai, ele traciona as cordas tendíneas, puxando as válvulas, abrindo o ósteo atrioventricular, certo? O sangue, ele vai sair do ventrículo direito pelo tronco pulmonar toda vez que a válvula semilunar pulmonar se abrir. Da mesma forma, o sangue do ventrículo esquerdo vai passar pela artéria aorta toda vez que a válvula aórtica se abrir. Quando a válvula aórtica estiver fechada, o sangue que tenta retornar para o ventrículo, ele vai para as coronárias. Então, vou ter coronária direita e a coronária esquerda, certo? Pegando a artéria aorta, nós vamos ter o ramo ascendente da aorta, que é o que sobe do ventrículo, até quando ela começa a fazer a curvinha, que é chamado de arco aórtico, e depois eu continuo como a aorta descendente. Essa aorta descendente, ela vai atravessar o diafragma para eu conseguir nutrir os meus membros inferiores. Esse fica mais fácil de eu mostrar aqui para vocês, ó. Então, vamos lá. Então, ó, veia cava superior, veia cava inferior. A veia cava superior pega o sangue de membro superior e cabeça, veia cava inferior pega o sangue de tronco e membros inferiores, certo? Vindo então para formar a veia cava superior, eu vou ter a veia jugular e a veia subclávia direita, veia jugular esquerda, veia subclávia esquerda. Quando a jugular e a subclávia se juntam, elas vão formar um tronco, que é a veia tronco braquiocefálico direito e veia tronco braquiocefálico esquerdo. A junção desses 2 troncos venosos formam a veia cava superior, certo? Na veia cava inferior, a gente também vai ter várias veias desembocando nela. Aí eu vou pegar a aorta, ó, a aorta ascendente, o arco aórtico, ele vai em direção posterior, tá vendo? Então, aqui é o meu arco aórtico e vejo um pedacinho do meu ramo descendente. Como ele está acima do diafragma, a gente chama ramo descendente torácico. Quando ele atravessa o diafragma,
eu já chamo de ramo descendente a abdominal. Então, vocês vão ver assim, pessoas que têm aneurisma de aorta abdominal, ela está na artéria aorta, abaixo do diafragma, certo? Aí, no arco aórtico, a gente vai ter, a gente vai ter o tronco braquiocefálico direito, que vai se dividir em artéria carótida comum direita e artéria subclávia direita. Vou ter a artéria carótida comum esquerda e a artéria subclávia esquerda, igual a gente viu ali no coração. Vou mostrar para vocês de novo no coração. Então, ó, aorta ascendente, arco aórtico, que eu começo com a aorta descendente torácica. Tronco braquiocefálico, que vai ser dividido em carótida comum direita e subclávia direita, artéria carótida comum esquerda e artéria subclávia esquerda, certo? Espero que tenha dado para vocês verem tudo. No próximo vídeo eu vou mostrar os vasos do nosso corpo. Combinado? Abração, galera, e até o próximo.